aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, aula 163, né? Então, nós estamos fazendo a retomada de alguns assuntos que nós estudamos no decorrer do nosso ano, beleza? Muito bem, vamos aqueles recados bem importantes, né? Acesse o Google Classroom, responda lá suas atividades, certo? Quem está respondendo as atividades impressas, por favor, lembre-se também de devolver na sua escola, né? Estamos aí num momento bem importante do ano letivo, né? Não esqueça, beleza? Então vamos conhecer os nossos objetivos da aula de hoje. Acompanhe aqui comigo. Então nós vamos fazer a leitura, né, do nosso gênero textual notícia, beleza? Vamos identificar o fato gerador do nosso texto, porque lembra que notícia é sempre baseada em fatos, né, informações reais, precisas. Vamos também compreender o uso da vírgula em cada contexto. Então, vamos compreender em quais situações, né, algumas delas, pelo menos, em que nós devemos utilizar a vírgula, beleza? E o conteúdo, gênero textual ou discursivo notícia e os usos da vírgula. Tranquilo? Até aí? Muito bem, eu estou aqui com a Viviana, beleza, Viviana? Então, muito obrigado por estar aqui acompanhando a nossa aula, né, nos auxiliando. E vamos então ao nosso gênero textual. Vamos acompanhar? Olha aqui então, nós temos então a nossa notícia. A notícia ela é formada por uma manchete, né, que é o título. Ela vem num tamanho de maior destaque, geralmente do corpo da notícia, do texto como um todo, né? Então é mais destacada, geralmente é em negrito, certo? Às vezes nós temos também um subtítulo, nesse caso aqui não temos, beleza? E sempre tem, claro, a data de publicação. Então ela foi publicada no dia 5 de abril de 2018. E o horário, por que aparece horário, pessoal? Porque foi retirada de um site, certo? Então quando é colocado em um site, geralmente tem horário. Quando é em jornal, a data tem que aparecer, obviamente. Beleza? Então vamos lá? Vamos ver então qual é a manchete? Bumba Meu Boi concorrerá ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Né? Então, esse é o nosso título ou manchete. Tranquilo? Agora vamos ao nosso texto em si. Tá? Considerado Patrimônio Cultural do Brasil desde 2011, o Bumba Meu Boi, expressão emblemática do Maranhão, está mais próximo de ganhar uma nova distinção, o status de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Hoje, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, entregou ao Ministério das Relações Exteriores a candidatura do Bumba Meu Boi para concorrer ao novo título, que é conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Fazem parte do Bumba Meu Boi a brincadeira, a música, a dança e as artes cênica e plástica. A versão final do dossiê, que será enviado a Paris, acabou sendo composta por 2 vídeos, um que aborda o que é o Bumba Meu Boi e outro só de depoimentos. Também foi desenvolvida uma pesquisa que detalha os elementos e reconta a história dessa arte desde os primórdios. Cultura popular. Somente no Maranhão, o Bumba Meu Boi é difundido por mais de 400 grupos em 79 municípios. No estado, que segundo Kátia respira e é totalmente contaminado diante das primeiras notas dos instrumentos, a manifestação é dividida em 5 estilos principais, conhecidos como sotaques: matraca, orquestra, zabumba, baixada e costa de mão, certo? Você poderia fazer milhões de recortes no boi. O boi de orquestra não tem nada a ver com o de matraca, que não tem nada a ver com o de costa de mão. É uma diversidade tão grande, não só de coreografias, de musicalidade, religiosidade. Tem os bois dos encantados, tem o boi ligado aos terreiros, tem o ligado à religião católica, o dos festejos de Minas Gerais.
O boi é batizado, depois morre e ressuscita. O ano inteiro, esse ciclo do boi, que é a própria vida da gente, completou. Segundo Kátia, que é historiadora maranhense e funcionária do Instituto há 38 anos, para o povo de seu estado natal, o boi é uma questão muito séria, que traduz a própria vivência das pessoas. A gente fala até em sociologia do boi, antropologia do boi. Em outros pontos do país, como na região sudeste, por exemplo, o Bumba Meu Boi muda de nome para o boi pintadinho. Em Santa Catarina se chama boi de mamão. Então, olha que legal, né? Algumas informações bem legais sobre a mesma festividade, né? Então, o Bumba Meu Boi, em outros estados, eles ganham nomes diferentes, né? Vocês sabiam disso? Então, é algo bem legal, né? Um conhecimento a mais aqui presente na nossa notícia, no nosso gênero textual. Vamos dar sequência aqui, pessoal? Então, a nossa primeira atividade aqui, eu peço que você leia com muita atenção o nosso trecho e responda para mim. Qual é o fato gerador desta notícia? Já voltamos. Legal, pessoal. Então, vocês conseguiram aí identificar o nosso fato gerador? Espero que sim, né? Se você leu atentamente ali o nosso trecho disponibilizado, com certeza você conseguiu. Então, vamos lá? Conferindo? Então, o Bumba Meu Boi, expressão emblemática do Maranhão, está mais próximo de ganhar uma nova distinção. Qual é essa distinção? O status de patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Então, foi esse o principal fato ali que desencadeou toda a nossa notícia, né? Então, a partir desse fato, né? Que é fato, pessoal, mesmo? Fato é uma informação real, precisa, né? Verdadeira, beleza? Então, o Bumba Meu Boi, então, ele concorria aí ao status ou ao título, né, de patrimônio cultural e material da humanidade. E agora vamos falar sobre o uso da vírgula, pessoal. Vocês lembram em algumas ocasiões que nós devemos usar a vírgula?
Não lembram? Mas agora então nós vamos deixar isso mais claro para vocês. Acompanhe aqui. Então a vírgula ela pode servir para isolar os substantivos próprios relacionados com um determinado lugar, seguidos de uma data, como cabeçalhos, por exemplo. Então eu preciso lá, isso é muito comum no ensino fundamental 1, né? Então eu preciso escrever uma data, né? Aí coloca-se o nome da cidade, geralmente, né? O dia, o mês e o ano, né? Então, geralmente a professora lá do Fundamental 1, né, os professores, com certeza eles tinham esse hábito de fazer lá o cabeçalho. Mas também em alguns documentos, né, é bem importante o uso das datas, né, em que aquele documento foi ali realizado, disponibilizado também para as pessoas. Então, aqui eu utilizei a cidade de Curitiba como exemplo, mas poderia ser a sua cidade também, sem problemas. Então aqui, Curitiba, que é o nome da cidade, 18 de dezembro, então uma data, né? Dia e mês, e também o ano de 2020, certo? Então, cidade, dia, mês e ano. Então a vírgula ela veio logo após o nome da cidade. Vocês perceberam isso? Então, ela serve, então, para isolar esses substantivos próprios relacionados a um lugar. Então, a cidade é o nome próprio de lugar, né? Vocês lembram lá dos substantivos próprios? Nome de pessoas, de cidades, né? Lugares como um todo. Seguindo aqui, acompanhe. Também serve para enumerar termos com a mesma função em uma frase. Então, observe aqui o exemplo. Uma fantasia, um adereço, uma máscara e pronto. Esses itens aqui, eles fazem parte de qual festividade? Do carnaval, né, pessoal? Então, são elementos que têm a mesma finalidade ali, de fantasia. E agora uma outra frase aqui, acompanhe. Professores, funcionários da escola, alunos, pais e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho. Então, percebam aqui que após cada função aqui eu separei entre vírgulas, né? Professores, vírgula, funcionários da escola, vírgula, alunos, vírgula e assim por diante, certo? Porque eles fazem parte do mesmo grupo, né? Que pertence à comunidade escolar, beleza? E ainda vamos trabalhar aqui a vírgula para separar orações coordenadas que não estejam ligadas por nenhum conectivo em períodos compostos. Por exemplo, é uma oportunidade para fazer coisas que normalmente não faríamos. 2 pontos. Dançar na rua, virar super-heróis, falar com desconhecidos, carregar na maquiagem, inventar uma performance. Então, um exemplo aqui, né, dessas orações coordenadas, então, separadas por vírgulas. E agora a nossa segunda atividade. Observe aqui o trecho e reescreva pontuando corretamente de acordo com a regra para os usos da vírgula. Já voltamos.
Legal, pessoal. Então, vamos fazer a conferência aí. Você conseguiu reescrever? Então, olha lá a reescrita aqui que o professor realizou. Fazem parte do Bumba Meu Boi a brincadeira, vírgula, a música, vírgula, a dança e as artes cênica e plástica. Então, nós usamos duas vírgulas aqui, uma após brincadeira e uma após música. Beleza? Agora a nossa próxima atividade aqui, atividade número 3. Leia aqui o trecho e faça a reescrita de acordo com os usos da vírgula estudados. E cite também qual foi a regra aplicada neste trecho que você reescreveu. Já voltamos. Legal, pessoal, conferindo então a nossa reescrita, vejamos como ficou? Então, olha lá. A manifestação é dividida em 5 estilos principais, vírgula, conhecidos como sotaque. Aí tem os 2 pontos, aí vem matraca, vírgula, orquestra, vírgula, zabumba, vírgula, baixada e costa de mão. Então, nós usamos aqui 3 vírgulas, né? Porque lá, após principais, essa vírgula já estava. E a regra utilizada é que há uma enumeração, né? Então, vários itens, né? Vários termos com a mesma função dentro de uma oração. Nossa atividade número 4. Novamente, eu peço que você observe o trecho, né? Que está aqui disponível e realize a reescrita, utilizando a vírgula adequadamente e cite a regra que justifica o uso da vírgula neste trecho. Já voltamos.
Certo, vamos acompanhar aqui então a reescrita, como que ficou? Então olha aqui, ó. Tem os bois dos encantados, vírgula, tem o boi ligado aos terreiros, vírgula, tem o ligado à religião católica, vírgula, o dos festejos de Minas Gerais. O boi é batizado, vírgula, depois morre, vírgula, ressuscita. E a regra utilizada foi que a vírgula está separando orações coordenadas que não estão ligadas por conectivos, certo? Então, você observou bem isso? Espero que sim. E agora o nosso quiz. Observe então aqui, né, o nosso trecho. Bumba Meu Boi concorrerá ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E eu quero saber o seguinte, o uso de vírgula é inadequado no trecho acima, por quê? Há uma enumeração aqui, há orações coordenadas não ligadas por conectivos, não podemos separar o sujeito do predicado, ou porque isola substantivos próprios ligados ao lugar, seguido de uma data. E aí, o que será? Vamos descobrir? Então, nós não podemos separar o sujeito do predicado, justamente por isso, nós aqui não podemos utilizar essa vírgula após Bumba Meu Boi, beleza? Então, sempre observe essa informação, é bem importante. Agora, fazendo o resumo da nossa aula, estamos chegando ao fim, então vamos ver o que nós aprendemos neste momento, né? Nós aprendemos, então, através da leitura, né, que nós realizamos do gênero notícia, identificamos o fato gerador do texto e também compreendemos o uso da vírgula em cada contexto, né? Em 3 situações ali, nós utilizamos a vírgula, beleza? Você conseguiu fazer certinho? Espero que sim, né? Depois releia os slides em caso de alguma dificuldade. Então, agora eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa aula, né? Continuem estudando, realizem suas atividades, façam as anotações necessárias e até a próxima. Valeu!